seja o Senhor Jesus. Tome assento, querido. Aleluia. Na quarta-feira nós estivemos ministrando uma palavra e hoje nós vamos dar sequência nessa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Na vida nós temos dois propósitos. O propósito natural, que faz parte da natureza do homem caído, e o propósito original, que faz parte daquilo que Deus programou para nós. Então, quando nós nascemos, a tendência do homem é procurar satisfazer a sua alma, satisfazer a sua vida, buscando o seu propósito terrenal, sem se preocupar se é ou não a vontade de Deus aquilo para a sua vida. E a pessoa que nasce de novo, que nasce em Jesus, essa pessoa então ela começa a querer o propósito de Deus para a sua vida. E o propósito terrenal, a princípio, ele não é errado, ele não é pecado. A pessoa deseja ser um médico, deseja ser um empresário, procura seguir uma carreira. Esse é o propósito da vida do homem. Mas há um propósito original que foi formado lá no céu, criado por Deus, antes mesmo que você fosse criado, o propósito para a tua vida já existia. Então, o que acontece nos dias de hoje? Nós vamos encontrar pessoas frustradas, pessoas decepcionadas, pessoas que estão em depressão, porque pensa que a sua vida não tem propósito. Uma pessoa que tira a sua vida, ou ela está sofrendo um ataque maligno, ou ela pensa que a sua vida não faz sentido, que a sua vida não é importante. Ela está debaixo de opressão maligna. Agora, a pessoa, quando é revelado o propósito de Deus para a sua vida, ela começa a viver uma vida de alegria, uma vida de paz. E é sobre isso que nós vamos estar ministrando nessa noite. Eu vou tentar ser o mais breve. Eu já compactei esse estudo o máximo que eu pude para ser mais rápido nessa noite, para a gente poder estar orando. Aleluia. O propósito de Deus para a nossa vida é um mistério. Ninguém nasce sabendo qual é o propósito de Deus para a sua vida. O ser humano, quando nasce, ele nasce tapado para o propósito de Deus. Vem aqui, Fábio, corre aqui, meu filho. Vem cá, querido. Para você entender bem o que acontece contigo. Quando você nasceu assim, para o propósito de Deus. Você não enxerga nada, você não consegue saber o que Deus quer para você. E se você não nascer de novo, você vai permanecer desse jeito até o final da sua vida. Agora, quando você nasce de novo, então há uma esperança de que o Espírito Santo de Deus desvende os teus olhos e você possa ver o que Deus tem para você. O homem nasce e, como ele não sabe o propósito de Deus, ele sente um vazio e ele começa nessa busca por coisas materiais. Por que acontece isso? Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 3 e o versículo 24. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Se você encontrou, dá um amém bem forte aí. Amém. Aleluia. Se você não encontrou, lê aqui em cima, tá bom? Diz assim, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Nós aprendemos que quando Deus formou o homem do pó da terra, Ele colocou o homem no jardim do Éden com um propósito. E o propósito era lavrar a terra, era trabalhar para Deus. O propósito do homem era lavrar aquele jardim e encher toda a terra da glória de Deus. Fazer com que a glória do Senhor se manifestasse em seu âmbito máximo, no
chegasse ao auge, mas pelo pecado de Adão, ele é colocado para fora, e o propósito de Deus agora, a sua descendência não reconhece mais. Então o homem nasce cego para o propósito de Deus, e aí começa a se perguntar, começa a se questionar, qual é o sentido da minha vida? Para que eu nasci? Será que eu nasci para levantar de manhã, ali pelas 6 horas, tomar um cafezinho preto com um pedacinho de pão, trabalhar até as 9, tomar mais um cafezinho preto, e aí almoça e volta a trabalhar, e assim a vida vai passando, e você conquista uma coisinha, conquista outra, mas aquilo não te preenche? Seria esse o propósito de Deus? Eu afirmo para você que não. O propósito de Deus para a tua vida é maravilhoso, mas ele está encoberto, você não consegue enxergar, porque nós nascemos em pecado. A Bíblia diz que o homem nasce em pecado, e não importa se você nasceu dentro da casa do Senhor, se o Espírito Santo não tirar a venda, você ficará vendado. Eu nasci dentro da casa de Deus, meus pais já eram ministros do Evangelho, mas foi preciso que o Espírito Santo do Senhor tirasse a venda, porque se Ele não tira, eu permaneceria cego, assim como todos. A salvação é individual, e o propósito de Deus para você também é individual. Deus tem um propósito único e exclusivo para você, amém? Mas por que o nosso propósito ele foi vendado? Porque o nosso propósito está intimamente ligado com o propósito de Deus, e o propósito de Deus é eterno, o propósito humano é passageiro. Lembra que eu falei da eternidade, irmãos? A eternidade não tem começo, não tem meio e não tem fim. A eternidade, ela simplesmente existe, é um eterno agora. Tudo está diante de Deus, Ele não teve princípio, não terá fim, e Ele criou o sistema como nós conhecemos: nasce, cresce, vive e morre, começo, meio e fim. Ele criou esse sistema, para que neste âmbito nós venhamos a produzir um propósito, mas não é um propósito terreno, é um propósito eterno. Mas as coisas que você conquista, elas são terrenais, são temporais. Você compra a tua casa, mas não te satisfaz, e ela vai se acabar. Você compra o teu carro, mas ele também não satisfaz a tua alma, ele vai se terminar. Você casa pensando que o teu marido, que a tua esposa, vai completar a tua vida, mas não completa. A única coisa que vai completar você e fazer com que você se sinta pleno é quando o Senhor tirar a venda dos teus olhos e você entender que você nasceu para um propósito maravilhoso, que é o propósito de Deus para você. Aleluia, louvado seja o Senhor. A nossa vida terrenal, ela nos leva à morte eterna ou nos leva à vida eterna. Então, se você vive a tua vida simplesmente no propósito terrenal, naquilo que você se propôs, vou ser isso, vou ser aquilo, vou conquistar, vou fazer. Se você vive assim, o final dele é terreno e o final dele é morte eterna. Mas se você conseguir viver o espiritual, se você conseguir viver o que Deus tem para você, então os frutos serão eternos e te levarão de volta à árvore da vida. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. A vontade de Deus para o homem é um mistério. Diga assim: a vontade de Deus para mim é um mistério. Quem aqui já sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Tem certeza? Eu sei o que Deus quer da minha vida. Levanta a mão, você que tem esse. Tem alguns irmãos que já sabem, mas a maioria está meio assim, né? Não sei. Sou crente, sirvo ao Senhor Jesus, mas será que eu estou no propósito de Deus? Vai comigo, Efésios capítulo 1, versículo 9. Efésios capítulo 1, versículo 9. Se você encontrou, vamos ler. Diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas,
na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Aleluia. A vontade de Deus, como nós acabamos de ler, na palavra, é um mistério. Se é um mistério a vontade de Deus para a nossa vida, significa que não é óbvio, não está claro. Se é um mistério, vai ter que ser descoberto, não é verdade? Você concorda? Se a vontade de Deus para você é um mistério, vai ter que ser desvendado. Aqui já começa a ficar claro, você já começa a entender pela palavra de Deus, que não é assim. A pessoa nasce e já está sabendo. Mas nós, no âmbito natural, quando uma criança nasce e ela começa a se expressar, nós pensamos que já descobrimos o mistério de Deus para a vida da criança. Mas não é verdade. O menininho começou a andar, começou a correr. Tem aquele que vê uma bola, não dá bola nenhuma. Mas aquele que vê uma bola e já chuta, e já levanta, e você diz, oh, vai ser jogador de futebol. E tem pais que investem nisso. O propósito da vida do menino é ser jogador de futebol. Irmão, fala sério. O Deus Todo-Poderoso, que a Bíblia fala, que tem um propósito eterno para a vida de cada um, o propósito é que esse menino jogue futebol? Seria esse o propósito de Deus? Isso daí pode ser uma parte da profissão dele, uma parte da vida dele, mas o propósito de Deus para ele é bem diferente. Aí você vê alguém que canta já desde pequeno, começa a cantar e leva jeito, tem afinação, vai ser cantor, vai ser cantora. Mas esse aí não é o propósito de Deus. Esse é um dom, um talento, mas o propósito vai muito além. Estamos juntos? Quem já viu aquelas crianças que pregam, né, na internet? Tem criancinha que prega com autoridade. Quem já viu assim? E alguém já diz, vai ser um pregador, vai ser... Irmão, pode ser que não. Pode ser que aquela fase passe, porque o propósito não é óbvio. O propósito é um mistério. Aquilo que está fácil, que você está enxergando, não é o propósito de Deus. O propósito está escondido. Você está entendendo? Amém. Aleluia. Quem deseja descobrir qual é o propósito da sua vida? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, nós associamos o propósito para a vida de alguém nas coisas que nós vemos naturalmente. Mas Deus, na verdade, na sua palavra, trabalha com um paradoxo. Trabalha com aquilo que nos surpreende. Sabe o que acontece na Bíblia? Você vai encontrar situações totalmente contrárias àquilo que é o propósito de Deus na vida da pessoa. Então você vai encontrar um pastorzinho de ovelha, fedendo ovelha, desprezado pela família, lá no campo, enquanto a família está toda reunida, comendo e recebendo o profeta. Presta atenção, enquanto a família está toda lá reunida e fazendo churrasquinho, e o profeta está conosco, e glória a Deus, aquele serzinho pequeno está lá no campo, desprezado, não é merecedor de fazer parte da mesa. Aos olhos humanos não é merecedor de estar junto. Mas o propósito de Deus para a vida daquele jovenzinho era ser o rei de Israel. Então não era óbvio. Falo para você, nem mesmo o Davi, quando estava lá no campo, podia imaginar que Deus tinha algo tão maravilhoso para ele. Aleluia. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar uma mulher, uma jovenzinha chamada Esther, que ela é levada com seu povo como escrava. Mataram seu pai, mataram a sua mãe. E ela é uma escrava na casa de uma pessoa de outro país. Quem podia imaginar que o propósito de Deus para aquela jovenzinha é que ela fosse a rainha daquele povo inimigo? Você está entendendo? Então muitas vezes as pessoas que te cercam,
as pessoas que te rodeiam olham para você e não te dão valor nenhum. E quem sabe você mesmo olha para você e não te dá valor. Você olha e diz, o que eu não sei fazer nada, eu não sou ninguém. E o inimigo começa a frustrar a tua mente, você começa a pensar que você nunca vai ser nada na vida, que você nunca vai dar nada. Ei, Deus tem um propósito para você. Um propósito para a tua vida. Só que esse propósito, como nós entendemos agora pela palavra de Deus, ele está coberto. Você não consegue enxergar, e nem as pessoas que te rodeiam. Diga assim, mais uma vez, o Senhor vai revelar qual é o meu propósito nessa vida. Aleluia. O irmão Fábio vai entender bem essa palavra, né, Fábio? Diga assim, é mistério. Vai comigo de volta lá no versículo 9. Você está em Efésios, capítulo 1, versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Sim, ó. Você não está vendo nada da vontade de Deus, mas o Espírito Santo, pelo beneplácito de Deus. O que é beneplácito? Autorização. Pela autorização de Deus, o Espírito Santo pega, tira o véu, e você começa a entender qual é o mistério de Deus para a tua vida. Por que fala beneplácito? Por que fala autorização? Porque é necessário uma autorização de Deus para que você enxergue qual é a vontade dele para você. A partir do momento que o homem pecou, que o homem rejeitou, por que acontece? Adão, ele estava vivendo o propósito de Deus, mas ele rejeitou o propósito de Deus. Ele falou, não, o Senhor falou que eu posso cuidar, que eu posso fazer isso, mas eu prefiro saber mais do que Deus. Eu quero ser igual a Deus, eu quero saber como Ele sabe, a mentira de Satanás. Então ele rejeita o propósito de Deus e é lançado fora. E a partir daí, Deus falou, não, o que eu tenho para o homem é de muito valor. O meu propósito para o homem é de muitíssimo valor, mas ele não está valorizando. Então, eles não vão mais enxergar agora o que eu quero para ele. E quem quiser, vai ter que buscar de verdade. Aleluia. Estamos juntos? Olha só. Versículo 10. A parte B do versículo. Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Quando que vai ser revelado para você o mistério que há na tua vida? Quando que isso vai acontecer? Quem deseja saber? Sabe, irmãos, eu quero saber. Quando que o Senhor vai revelar qual é o propósito da minha vida? Eu queria saber. E há um tempo. Na plenitude dos tempos, tanto do céu como na terra. Ou seja, quando o propósito divino no âmbito eterno entra em harmonia com o propósito terreno. Quando chega o tempo exato, quando se alinha o tempo que Deus programou na eternidade com o tempo que está programado aqui na terra, então é revelado. Mas não é revelado para todos, é para aquele que busca. Mas além de buscar, você tem que esperar o tempo da revelação. Diga assim, há tempo para todas as coisas. Mas nós somos afobados. Irmãos, a gente é afobado, a gente quer agora o que é para o futuro, o que é para frente. Aí eu quero saber o que Deus tem para a minha vida. E peraí, você já buscou? Já. Quando que você buscou? Busquei ontem de manhã, orei meio-dia, passei orando. E Deus não revelou. Obrigado, Fábio. Escute. Um dia meu pai e minha mãe viajaram. E eu fiquei sozinho em casa, que o Joab era menorzinho, levaram o Joab junto e eu fiquei. E eu levantei umas 10 horas da manhã e eu falei, sabe o quê? Hoje Deus vai falar comigo. Hoje Deus vai falar comigo, hoje eu vou saber qual é o propósito da minha vida.
Não foi essas palavras que eu usei. A palavra que eu usei era: eu quero saber se Deus existe, se existe um propósito. Eu queria saber. Falei: eu vou orar e só vou parar a hora que Deus falar. Dobrei o joelho e orei, e orei, e orei, e orei. E aí orei de novo, e continuei orando, e continuei clamando, e continuei clamando. E eu acordei, era 4 horas da manhã do outro dia, orando. E sabe de uma coisa? Eu não ouvi a voz de Deus, não vi anjo, não senti a presença, nada. Nadica de nada. Nadinha. E aí então veio um rancor no meu coração. E eu falei: sabe o que? Deus não existe, é tudo palhaçada. Sabe por quê? Arrogância do coração do homem. O homem sem Deus é arrogante. Ele pensa que ele vai chegar para o Deus Todo-Poderoso, que vive no âmbito da eternidade, que não teve princípio, que não tem fim, que vai chegar para ele e vai falar assim: fala comigo, senão eu não creio mais em ti. Não, Deus é pai, e ele vai te responder: Deus é pai, mas ele é Deus. E ele é pai daqueles que nascem de novo. Quem não nasce de novo é criatura, está morto para Deus. E eu fui revoltado, continuei revoltado, até que Deus usou alguém que estava vivendo o propósito de Deus para a sua vida, para me ganhar para Jesus. A irmã Luciana conhece ele, Carlinhos, irmão do Enga. Carlinhos chegou e falou: Nai, vamos orar de madrugada? Porque eu tocava na banda da igreja, mas eu não queria em nada, irmãos. Não queria em nada. Eu tocava ali, igual o Val toca aqui. E o povo estava chorando e falando língua. E eu estava tocando e cantando e ficava pensando: mas que povo doido. Presta atenção. E tem uns aqui em cima que estão desse jeito. E eu estava assim: que povo maluco. Para que ficar gritando igual doido, mas chorando, mas que coisa. O homem sem Deus não sabe o propósito da sua vida. Mas o Carlinhos já era um homem de Deus, já sabia o propósito da sua vida. Então ele diz assim: ô Nai, vamos orar de madrugada para Deus abençoar? Eu fiquei: meu Deus, orar para Deus abençoar, o cara está doido. Mas eu não queria decepcionar o jovem, não queria deixar ele sem jeito. Eu falei: vamos. Mas eu pensei que ia ficar só no papo. Nada, irmãos, 4 horas da manhã toca o telefone. Vou lá, atendi o telefone, ele: e aí, Nai, vamos orar? Eu falei: bah, o homem é doido mesmo. Filho de pastor. Desliguei o telefone e dormi, né? Nem aí. Aí no outro dia, bem tranquilo: e aí, Carlos, beleza? Negão também, por isso que eu amo os negão. Um negão que me ganhou para Jesus, né? Ô, Carlos, beleza? E ele: beleza, como é que foi a oração? Daí eu: bênção, glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque eu pensei: como é que eu vou decepcionar o homem ali? Irmãos, aí eu comecei a pensar: eu não posso ficar mentindo para ele, porque todo dia ele me ligava, eu não orava, e depois eu me encontrava com ele, eu tinha que mentir para ele. Eu falei: mas não está certo ficar mentindo para o meu amigo. Eu falei: sabe o que? Eu vou orar um pouquinho então, daí não preciso mentir. Você está entendendo? O homem tapado, e aqui na igreja tem alguns tapados, e quando eu falo homem, falo de homem e mulher. Está aqui dentro, mas ainda não foi revelado o propósito da sua vida. Aleluia. Mas Deus vai revelar. Aleluia. Deus vai revelar. Abba, Pai. Me ligou de novo, como sempre ligava, eu falei: não, vamos orar. Dobrei o joelho e falei: Jesus, se tu existes, se é real toda essa história, abençoa então a banda. Amém. Dormi de novo. Aí no outro dia: e aí, Nai, como é que foi a oração? Eu falei: orei, Jesus vai abençoar a banda.
o homem não se contentou. Ô Nai, vamos ler a Bíblia? Eu falei, ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia. Vamos, mas eu leio. Eu lia na igreja, quando alguém falava, vamos ler. Não, mas vamos estudar mesmo a palavra, vamos. Eu pensei que ia ficar por aí também, mas não. Ô Nai, aonde que você leu ontem? Porque eu li aqui, a palavra diz assim, diz assado. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, eu vou perder feio para esse homem, então começa a ler a Bíblia. Mas eu conhecia a Bíblia de criança, mas eu não lia. Então comecei a ler, estudar. Aleluia. E Deus foi trabalhando. E Deus foi quebrantando. A palavra de Deus diz assim, que a criatura espera ardentemente pela manifestação dos filhos da luz. Sabe o que é isso? O homem sem Deus, aquele teu vizinho, aquela tua vizinha, aquele teu filho, que parece que não quer saber das coisas de Deus, na verdade a sua alma anela ardentemente por um encontro com Deus, deseja ardentemente saber o propósito da sua vida, e espera que você se manifeste, porque a salvação, ela foi dada ao homem, ela não foi dada para os anjos pregar a salvação. E a Bíblia diz que os anjos desejariam, eles desejavam, eles queriam fazer isso, pregar o Evangelho, mas não foi dado para eles, foi dado para mim e para você. Lá no teu trabalho, você é a esperança de salvação. Lá na tua casa, você é a esperança de salvação. Aqui nessa cidade, nós, os crentes, somos a esperança de salvação. No Brasil, os crentes são a esperança de salvação. Se eu não fizer, aqueles que me rodeiam vão se perder. Se você não fizer, aqueles que rodeiam você vão se perder. Aleluia. Estamos juntos? Glória ao Senhor Jesus. Há um tempo para todas as coisas. Versículo 11 diz assim, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito do quê? Fala alto aí. Nós fomos predestinados segundo a vontade de quem? Segundo o propósito de quem? Sabe o que é predestinado? Antes de você nascer, Deus já te predestinou para um propósito. E o propósito não é segundo a tua vontade, o propósito é segundo a vontade dEle. Então, enquanto você viver segundo a tua vontade, você está no plano de Adão, que é o plano que rejeita o propósito de Deus. Mas quando você optar por dizer, Senhor, me revela qual é o teu querer, qual é a tua vontade, então você vai rejeitar o plano do homem caído e vai passar a viver o plano do homem que volta à sua posição original, posição de domínio, de governo, de sacerdote, de reinado neste mundo, para produzir, para frutificar, para multiplicar. Aleluia, louvado seja o Senhor. Quando Deus nos formou, iniciou-se o processo para o propósito original da nossa vida. Quando Deus nos formou. Lembra? Deus primeiro te criou no âmbito eterno e depois Ele te formou do pó da terra. Quando Ele te formou do pó da terra, já inicia então o propósito. Está junto com você. Só que você vai cego, você não sabe qual que é a vontade do Senhor. Você está vivendo no âmbito carnal. Mas se você nascer de novo, vai cair o véu e você vai entender a vontade do Senhor. Aleluia. Vamos lá. Vou adiantar aqui um pouquinho. Vai comigo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17, você encontrou? Dá um amém. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Isso não é maravilhoso? Quando você nasce da tua mãe, a Bíblia diz que nós nascemos em pecado. Quando você nasceu da tua mãe, você nasceu carregando o DNA de Adão, um DNA que rejeita a vontade de Deus e que quer o que é natural, que é da carne. Mas quando você nasce
de novo, você é gerado em Cristo, a palavra diz. Quando você aceita Cristo como Salvador, então você já começa a ter aquele véu a ser arrancado dos seus olhos, você começa a ver o propósito de Deus para a sua vida. Quem aqui aceitou Jesus há pouco tempo aqui nessa igreja? Há pouco tempo aceitou Jesus? Levanta a mão. Ó, temos alguns irmãos. Quanto tempo que aceitou Jesus, filho? Senhor? No início do ano. Desse ano agora. Então, janeiro. Faz 2 meses. Como que é mesmo o nome do irmão? O irmão Márcio. Não precisa ser profeta para falar o que eu vou falar. Escute. Antes do irmão Márcio aceitar Jesus como Salvador, sabe o que acontecia? Quando falava de Jesus, o irmão Márcio, Jesus, né? Deus, Deus, uma coisa distante, sabe? Mas o dia que ele disse, eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida para nunca mais tirar de lá. Perdoa, Senhor Jesus, todos os meus pecados. Ele teve um sentimento que estava andando nas nuvens, que saiu um peso das suas costas, porque é o que acontece com todo mundo. Mas sabe o que é o interessante? É que aquele Márcio, que não... Jesus era algo tão distante, se aparecer um canceroso do lado dele agora, sabe o que o Márcio diz? Vamos orar que Jesus vai curar. É assim, não é? Como que alguém antes não cria em nada e agora olha para o canceroso e é cheio de autoridade? Vamos orar, Jesus vai curar. Vai fazer uma viagem, vamos orar para o Senhor nos guardar. Antes nem lembrava que Deus existia. Sabe o que é isso? Aquele véu começou a ser arrancado e ele começa a ver o propósito de Deus para a sua vida. Você está aqui para manifestar o propósito de Deus nessa terra. Aleluia. Tem mais alguém que já passou por essa experiência? Quem já passou por essa experiência? Não cria em nada e agora é cheio do Espírito Santo de Deus aí. Levanta a mãozinha assim, você que já passou. Mas eu acho que não, né? Acho que pouca gente. Já passou também? Faz quanto tempo que... Obrigado, irmão Márcio. Pode tomar assim. Quanto tempo serve a Jesus? Umas 5 semanas? Fica de pé, por gentileza. Como é que é seu nome, irmã? Irmã Daniele? Como que era Jesus para ti antes de aceitar Ele como Salvador? Eu não tinha visão de nada. Não tinha visão de nada. E depois que você se encontra com Ele, o que você sente hoje? Sou grata a tudo. É grata por tudo. Quando você aceita Jesus, começa um sentimento de gratidão. Antes de você aceitar Jesus, você tem um sentimento de rebelião. Por que minha vida? Por que isso? Por que aquilo? Por que não está isso? Mas quando você aceita Jesus, você começa a entender o propósito dele para a tua vida. Aleluia. Coloca a tua mãozinha no teu coração aí, amado. Fecha os teus olhos e peça ao Senhor que revele qual é o propósito dele para você. Qual é o propósito do Senhor para você, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família? Qual que é o propósito dele lá no teu etnos, lá no teu trabalho? Deus te colocou lá no teu trabalho como uma autoridade para ser um canal de bênção, para influenciar pessoas, para manifestar a sua glória. Aleluia. E quando você começa a manifestar a glória do Senhor, quando você começa a manifestar a presença do Senhor, é porque você já foi revelado. Aleluia. Vai comigo o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, alguma tradução diz o que é nascido da mulher, é carne. E o que é nascido do Espírito é espírito.
Aleluia! Aleluia! É isso que nós estamos falando. Aquele que é nascido da carne, ele só enxerga o âmbito natural. Mas quando nasce de novo, começa a enxergar o que Deus tem para você. Aleluia! Oh, amado Rei, louvado seja o Senhor. Aquele que não é nascido do Espírito, ele não compreende e não pode aceitar o propósito de Deus. Porque como que ele vai aceitar o propósito de Deus se ele nem sabe o que é o propósito de Deus? Ele está vendado. Então, aquele que é nascido da carne, não é nascido do Espírito, ele entra na igreja e ele fica horrorizado. Porque ele é da carne, ele não entende as coisas do Espírito. Se não entende as coisas do Espírito, como que ele vai entender o propósito de Deus para a sua vida? E ele vai viver uma vida frustrada. Mas se ele nascer da água e do Espírito, quem vai nascer da água aqui? No domingo que vem agora, quem vai nascer da água? Levanta bem a mãozinha. Olha aí, nós temos mais de 30 irmãos que vão nascer da água. Aleluia. Sabe por quê? O véu já se rasgou. Aleluia. Você já começa a enxergar o plano que Deus tem para você. Um plano de vida eterna. Não um plano terreno. Um plano de vida eterna. O plano terreno, irmãos, é maravilhoso se Deus estiver conosco. Mas vai passar. Mas agora o plano de vida eterna, esse aí não pode falhar. Aleluia. Vamos lá. Muitas novas criaturas terminam escolhendo o propósito terrenal. Por que termina escolhendo o propósito terrenal? Primeiro, porque o mistério do propósito original, ele é revelado pelo Espírito Santo através de uma busca séria. Quando você aceita Jesus, é tirado e você é cheio de fé. Mas aquela fé, ela te leva até um ponto. Não é uma revelação plena do teu chamado. E aí, se você não buscar seriamente, o que vai acontecer? Você ficará frustrado, né? O presbítero Jonatas vai ser médico. E me contou que tinha uma jovem ali que estudava com ele, não sei se estuda ainda, que não estuda de jeito nenhum. Passa colando, passa saindo com o professor. Vai ser uma médica. Imagina, você vai ser operado por essa jovem lá na frente. Eu garanto que ela vai matar alguns, né? Ela quer uma coisa, mas ela quer entre aspas. Ela não quer de verdade. É a mesma coisa que acontece com o crente. O crente aceita Jesus, ele se enche do Espírito Santo. Mas agora a busca para o propósito de Deus, para o mistério de Deus se revelar na tua vida, essa busca vai ter que ser séria. Não é aquela busca que o pastor de vocês fez aquele dia. Hoje eu vou orar e Deus vai falar comigo. Das 10 da manhã às 4 da manhã do outro dia, revoltado. Senhor, fala comigo, se tu existe, me mostra, que apareça um anjo aqui, quero ouvir a tua voz, uma luz, alguma coisa, mostra, porque, e por último eu estava dizendo, porque senão também eu já não creio mais em nada. Isso não é busca séria, isso é busca revoltada. Busca revoltada não tem resposta. Deus, ele responde àquele que se chega a ele com humildade. Aleluia. Humildade e singeleza de coração. Aquele que se entrega, Senhor, eu sou pó. Nasci em pecado. E se não for a tua misericórdia, eu vou passar minha vida sem saber o que o Senhor quer para mim. Revela, Senhor, qual é o teu propósito. Revela, Senhor, o que o Senhor tem para mim. O propósito de Deus é melhor do que qualquer outra coisa para você. Não tem nada que nós possa imaginar que seja melhor do que a vontade de Deus. Então, alguns terminam escolhendo o propósito terrenal porque exige uma busca séria e a pessoa não está disposta a buscar a presença do Senhor. O mistério se começa a revelar no tempo perfeito de Deus, quando se cruza o eterno com o terreno. Isso aí exige espera. Diga assim, espera. Diga de novo, espera. O propósito de Deus não tem a ver com a tua idade. Aquilo que Deus programou para você não tem a ver com a tua idade. Tem gente que diz assim, mas é que a minha vida está passando e eu não estou fazendo nada para Deus. E está numa ansiedade, numa fobia, mas não está orando, não está jejuando, não está buscando. Não é assim. Se coloca na presença do Senhor
e espera que o tempo de Deus vai cruzar com o tempo terreno, e então será o teu momento. Aleluia. Eu conheci uma missionária lá em Moçambique, a missionária Elisa, 60 anos de idade, quando Deus falou para ela que ela tinha que ir para a África, para Moçambique ainda. Se fosse para a África do Sul, ainda ia, mas para Moçambique aí judiou. Irmão, 60 anos. Tem alguém de 60 anos aqui? Levanta a mãozinha assim. 60 ou mais. Levanta a mão. Quem tem mais de 60? Fica de pé, você que tem mais de 60 anos, por gentileza. Fica de pé. Quem sabe, hoje, você, nessa ministração, está dizendo assim, essa mensagem é para os jovens. A minha vida já passou. Deus não pensa assim. Aquela irmã, com 60 anos, foi para lá, plantou uma igreja, o Fábio conheceu, plantou igreja, agora ela tem uma escola com mais de 400 crianças, todas ouvindo de Jesus. E quando estava aqui, alguém olhava e dizia assim, ela não consegue nem se manter. Pois bem, aquela que não conseguia nem se manter, quando o propósito de Deus foi revelado na vida dela, ela se tornou uma fonte de água, de esperança para muitas crianças, para muitas pessoas. Será que tem alguém aqui que deseja ser um canal de bênção? Será que tem alguém aqui neste lugar que deseja o propósito de Deus para a sua vida? Aleluia! Quando a gente fala assim, às vezes as pessoas entendem errado. Imagina, é ser pastor, é ser missionário. Não, querido, não. Quem sabe você não saia do teu trabalho, quem sabe você não saia da tua empresa. Mas o que vai mudar é que lá na tua empresa, lá no teu trabalho, você vai deixar de ser um crente morno, um crente morto, para ser um crente vivo, que faz a diferença onde está. A diferença para o reino. Ontem eu conversava com o irmão Theo, acho que o irmão Theo está por aí. Eu vi o irmão Theo hoje. Cadê o irmão Theo? Está lá, né? E o irmão Theo falou assim, pastor, eu estava muito atribulado no final do ano, porque as pessoas que me rodeiam no meu trabalho, ninguém tinha aceitado Jesus no ano de 2019. Ninguém aceitou Jesus, e eu me angustiei, e eu comecei a orar, e comecei a clamar, comecei a jejuar, e sabe o que aconteceu, pastor? Naquela mesma semana, as pessoas começaram a vir dizer, a minha vida é ruim, eu sou mau, eu não valho nada, e há esperança para mim, e o Theo então começa a falar de Jesus, e ganhou almas para Cristo, lá no seu trabalho, aleluia. Escute uma coisa, a palavra do Senhor, ela dá o exemplo do pastor e das ovelhas. Aqui nessa igreja, irmãos, eu sou vosso pastor, vocês são as ovelhas. Mas lá no teu trabalho, você é o pastor. E as pessoas que te rodeiam são as ovelhas. Agora escuta o que eu vou dizer para ti. Deus não está preocupado com o que você faz com a lã. Escute, Deus não está preocupado com o que você faz com a lã. O que você faz com a lã é problema teu. É só você ler a Bíblia, você vai entender isso. Deus está preocupado com o que você faz com as ovelhas. O que isso quer dizer? Que lá no teu trabalho, se você está ganhando muito dinheiro, glória a Deus. Se você está produzindo, está ganhando, está enriquecendo, glória a Deus. Está tudo certo. A única coisa que Deus vai cobrar de você, e Deus vai cobrar, isso é verdade. Ei, o que se fez com os teus parentes? O que você fez da pessoa de Jesus com os teus colegas de trabalho? Eles já ouviram falar do meu nome? Eles sabem que eu curo? Eles sabem que eu tenho poder para salvar? Eles sabem que eu tenho poder para libertar? É isso? O que você está fazendo com as ovelhas? Com as suas ovelhas lá, comandante? É isso. As suas ovelhas. Aquelas pessoas que estão à tua volta esperam de você uma manifestação. Sabe quando eles estão angustiados? Quando eles estão entristecidos? Quando o inimigo está dominando a vida deles? Você é o pastor para libertar aquelas pessoas.
para levantar aquelas pessoas, para arrebatar aquelas pessoas das mãos de Satanás e trazer para o aprisco do Senhor Jesus. Aleluia! Alabaralabachúria. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Nós já estamos terminando, irmão. Alabassúria. Não desista antes do processo começar. Escute, nós estamos falando de como é revelado. O propósito ele não é revelado de imediato, ele vai se revelando cada dia mais. Mas depois que é revelado o propósito, há então o processo de preparação, que é a tua formação para o propósito de Deus. Isso aqui vai ficar para outro dia. Eu só vou te dar um exemplo. O rei Davi era aquele desprezado. Chamam ele para a mesa, unge o jovenzinho rei de Israel. E a palavra diz que o Espírito Santo do Senhor veio sobre Davi e não se retirou mais. A partir daquele momento, no âmbito eterno, ele já era o rei de Israel. Já era o rei de Israel. Só que levaram 17 anos para ele ser o rei de Judá, só de uma parte. Mais 7 anos para ser o rei de todo Israel. Ou seja, 22, 24 anos para ser o rei de Israel, para assumir no âmbito terreno. Por que isso? Porque houve todo um processo. Ele foi ungido rei, a glória de Deus veio sobre ele, o Espírito Santo veio sobre ele, Magleus. Diante dos seus irmãos, diante dos seus pais, o profeta derramando óleo sobre ele, para ser o rei. Quando terminou o jantar, que o profeta foi embora, o pai dele olhou para ele assim: volta para as ovelhas. E lá foi ele cuidar das ovelhas. Depois ele é chamado para ser o quê? Serviçal lá no palácio. Depois ele tem que matar gigante, tem que tocar para o rei. E aí vai. O processo. Quantas vezes ele pôde ter matado o rei, porque aquele rei, o Espírito de Deus não estava mais com ele. Ele podia matar. Vamos matar. Não. Ele esperou que a sua preparação, que Deus é que faz, chegasse. Quando ele estava 100% pronto, então ele assumiu o reinado. Ele não fez nada, Deus é que fez. Diga assim: eu não faço nada. É o oleiro que faz. Aleluia. É o oleiro que faz. É o oleiro que te prepara. Às vezes eu chego aqui, irmãos, e hoje eu estava meio nervoso no começo do culto. Estava meio nervoso, e o povo conversando, e o povo não estava orando, e a presença não estava manifestando, e eu já começo a ficar bravo, irmão. Sou um bichinho ruim. Comecei a ficar nervoso, já comecei, meu Deus do céu, onde é que estão esses presbíteros? Não tem um aqui para me ajudar? Onde é que estão esses irmãos que oram? E comecei a ficar nervoso, comecei a ficar bravo, irmão. Aí quando eu estava ali assim, o Espírito Santo falou assim: não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. O Senhor está sempre trabalhando, né, irmão? Sempre trabalhando na gente. Eu falei: então o que eu faço, Senhor? Coloca o povo para orar, convida eles para orar. Não adianta tu ficar bravo, convida para orar, porque sou eu que faço, sou eu que estou trabalhando. Aleluia. O Espírito Santo está trabalhando na tua vida, querido. Está te preparando. Aleluia. Não se afobe, não desanime, não se entristeça, não pense de você o que não deve. Não permita que o diabo diga que você não tem propósito, que você nunca vai ser nada, que o teu negócio não vai crescer, que a tua família não vai prosperar. Não, não diga isso. Ei, prefira confiar no Senhor, prefira esperar no Senhor, prefira colocar os teus olhos nele, aquele que te formou no ventre da tua mãe e que enviou o seu filho para que você nascesse de novo, para que você fosse feito nova criatura. Eu te convido a estar de pé, igreja amada. Nós vamos estar fazendo uma oração. Aleluia. Você que deseja oração com imposição de mãos, que deseja que o Espírito Santo comece a trazer sobre você a revelação do propósito da sua vida, vem para frente. Aqueles irmãos que oram comigo, os presbíteros, estejam aqui.
Aleluia, eu já vou estar ungindo as vossas mãos e o ministério de louvor vai estar adorando a Deus. Aleluia. Emmanuel, tu és maravilhoso, Senhor.